Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião mensal da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. Hoje o nosso tema está voltado para o direito autoral. E a gente trouxe um fera aqui no assunto, que tem uma página no Instagram maravilhosa, recomendo que vocês sigam, que é o Direitos Autorais na Internet. Ele trouxe para a gente hoje o tema Direitos Autorais de Primo Pobre a Popstar. A crescente importância desse ramo da API na atualidade. Quando vocês começarem a seguir a página dele, vocês vão entender o tema que ele trouxe para a gente. Segundo o levantamento da pesquisa TIC, Domicílios 2020, promovida pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil e lançada em 18 de agosto de 2021, o número de usuários da internet no país chegou a 152 milhões durante a pandemia, o correspondente a 81% da população brasileira. Boa parte desses milhões de internautas jamais registrará uma marca ou inventará algo que possa ser patenteado, mas inevitavelmente trafegará profissionalmente ou por lazer pelos dispositivos da Lei 9.610 de 98. E quem vai hoje nos brindar com uma apresentação com esse tema é o professor Conrado Machado. Ele é LLM pela Intellectual Property and the Digital Economy pela Universidade de Glasgow. Ele é fundador e ex-vice-presidente lá em Glasgow da Sociedade Universitária de Propriedade Intelectual. Olha que bacana. Pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Santa Catarina e membro da Comissão de Direitos Autorais da Associação Paulista da Propriedade Intelectual, a ASP. Criador do projeto, Dani, Direitos Autorais na Internet, através da página que eu já comentei com vocês para seguirem, lá no Instagram, Direitos Autorais na Internet. Meu querido Conrado, obrigada aí pela tua gentileza em aceitar o convite, a tua disponibilidade em estar aqui dividindo o teu conhecimento com a gente. A palavra está com você, meu amigo. Boa noite, Soraya. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui falando na Comissão de Propriedade Intelectual mais ativa do Brasil. E, curiosamente, ela transcende, né, os limites do território aí do Guarujá. E você vê, temos aqui eu de Florianópolis, eu identifiquei também o Dr. Hugo Leitão, que é inclusive o presidente da Comissão de PI aqui da OAB de Santa Catarina. Prazer conhecê-lo, doutor Hugo. E, pô, falo com muita alegria, Soraya, o convite que você fez ano passado, né, que estávamos comentando. Poxa, me encheu de entusiasmo para falar aqui para vocês. E eu vou falar do que eu sei, que é um pouco de direitos autorais, né? Porque quando a gente fala em propriedade intelectual e delimita o assunto, parece que o tema é pequeno, mas não, ele é bastante rico e parece não ter fim, né? Dentro de todas as áreas da propriedade intelectual. E eu fico também, até me sinto dentro da responsabilidade aqui, porque eu estou falando para outros professores com os quais eu tive aula, o doutor Vinícius Cervantes, que eu assisti a aula dele semana passada no curso da propriedade intelectual, que a Soraya também organizou, a doutora Neide, e também alguns amigos aqui, com a Letícia, o Igor Manzan. Então, vamos lá, pessoal. Prometo que não vai ser longa a palestra. É para ser um bate-papo bem ameno. Eu já vou até preparando aqui para compartilhar minha tela. Aqui, pronto. Eu espero que vocês gostem. Eu acho que a propriedade intelectual permite essa interdisciplinariedade saudável que talvez outras áreas do direito não permitam tanto, então a gente pode... pronto, aqui cheguei. Iniciar a apresentação. Visualizar. Modo tela cheia. Pronto, começamos. Bom, a gente até antes de começar a gravação estava comentando sobre o tema engraçadinho, né, de primo pobre a popstar. A gente acaba pegando esse cacuete de linguagem de Instagram. Mas acho que tem seu valor, né? Mas ao longo da apresentação aqui, e vocês podem me interromper quando quiserem, para ser um bate-papo mesmo, o máximo que eu vou fazer, se eu não souber responder, eu vou fingir que travou aqui a tela, vou dar um tempo, e aí vou continuar como se já tivesse respondido, né? E aí continuamos a apresentação, né? Mas vamos lá, o título da apresentação, por que eu falei primo pobre? É uma expressão que eu peguei emprestada do professor Vitor Drummond, ele é o presidente da Interartes, professor ali do Rio de Janeiro,
assim, é um dos grandes nomes dos direitos autorais aqui no Brasil. Ele estuda direitos autorais muito antes de se falar em direitos autorais na internet. E ele cunhou essa expressão, os direitos autorais sempre foram o primo pobre dentro da propriedade intelectual, porque os advogados bem-sucedidos trabalhavam com marcas e patentes. Eu usava uma outra expressão, que era a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular, para falar dos direitos autorais. Mas eu achei que o primo pobre fica mais leve para abordar o assunto, então eu peguei emprestado com a permissão do professor Vitor. Bom, essa minha apresentação ela acaba refletindo muito a minha experiência na propriedade intelectual, uma experiência pessoal. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, e em 2015, até então eu tinha atuado muito com direito criminal e direito tributário. Mas em 2015 eu comecei a observar esse movimento do empreendedorismo digital, principalmente por influenciadores estrangeiros, americanos e ingleses, que eu acompanhava e via que tinha uma dinâmica muito similar na forma como eles apresentavam o seu conteúdo, seus produtos. E eu realmente, em 2015, eu resolvi entrar de cabeça nesse empreendedorismo digital e comecei a estudar, pesquisar, né, me inteirar do assunto. E quando eu comecei a ter esse contato com esse novo universo, né, que era totalmente diferente do direito, uma coisa me chamou a atenção logo de cara. Em 2015, diversos profissionais de várias áreas, né, odontologia, educação física, medicina, administração, economia, estavam já entrando nesse mundo digital, empreendendo, e eu não via quase nenhum profissional do direito. No âmbito jurídico, né, de produtos online, eu só tinha basicamente duas categorias. Produtos para aprovação em concurso público e produtos para aprovação na OAB. E, no fim, era a mesma coisa. E fazendo uma análise do mercado jurídico, falei, poxa, o que eu poderia oferecer, né, de produto de conhecimento para o mercado jurídico, né? Sempre se fala que nós temos inúmeros bacharéis em direito no Brasil, milhões de bacharéis em direito, advogados. E conversando com uns amigos meus, que na época até nós fizemos uma sociedade para desenvolver um produto, nós observamos que em 2015 a situação das pessoas formadas em direito era a seguinte: elas haviam entrado no curso de direito porque no final da década de 90 e início dos anos 2000 havia tido uma grande oferta de cargos públicos por meio de concursos. Então as pessoas entravam no direito com vistas a prestar um concurso público. E ao longo dos 5 anos de faculdade, elas não se preocupavam em procurar um estágio, ter uma formação prática para advogar. A advocacia não havia sido um objetivo das pessoas. Elas entraram, não, vamos fazer um concurso público. Em 2015, já havia mudado a situação econômica do Brasil, não sei se já tinha ocorrido o impeachment da Dilma nessa época ou ainda não, mas não havia tantos concursos públicos. No entanto, aqueles advogados estavam entrando, aqueles bacharéis em direito estavam entrando no mercado. E com 5 anos de conhecimentos jurídicos adquiridos, e para os quais faltava o quê? Uma prática jurídica, né? Para poderem se alimentar, subsistir, né? Fazer valer aqueles 5 anos, ou ter que inventar outra coisa para fazer. E como nós também, aqui em Florianópolis, não sei se todo mundo tem noção disso, além de ser a Ilha da Magia, ela, de uns tempos para cá, ela acabou sendo conhecida também como a Ilha do Silício, pelas diversas empresas de tecnologia e startups que aqui, né, têm proliferado de uma forma bastante impressionante. Inclusive, atualmente, o PIB das empresas de tecnologia superou o PIB do turismo aqui em Floripa. E aqui é até interessante a gente abrir um parênteses, até porque como nós somos todos da área de propriedade intelectual e a gente vê muito valor no conhecimento e na cultura, quando a gente fala em Florianópolis, né, e Ilha do Silício, a gente consegue ver toda aquela espuma da garotada nova, começando um negócio ali só com um computador e tentando atingir um unicórnio, ganhar milhões com aquilo, né, desenvolver um software. Mas o Florianópolis se tornou o que é hoje graças a um
assim, um processo que vem lá da década de 60 e 70, que não tinha nada de glamuroso. Eram pesquisadores do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina, professores e estudantes também que vieram estudando, né, gerando pesquisa em cima disso, e hoje culminou nessa grande, né, formidável situação que a gente vê aqui em Florianópolis. Só fechar esse parênteses, eu acho sempre interessante a gente pontuar assim a seriedade que é o conhecimento, né? Porque às vezes a gente acaba ficando só no oba-oba da garotada que vai ganhar dinheiro, desenvolvendo aplicativo, software, mas tem todo um conhecimento por trás que, em última instância, é o que a propriedade intelectual protege. Então, eu acho sempre importante fazer esse parênteses. Bom, fechando isso, a gente pensou desenvolver esse produto para advogados recém-formados, né? Em comunicação, produção de conteúdo. Nosso projeto era basicamente produzir conteúdo, né? Eram criações intelectuais. Era um blog, o blog se chamava Advogado no Controle, ainda existe o blog, e a gente transmitia conhecimentos, né? Eu me juntei com 2 sócios que eram advogados bem-sucedidos aqui em Florianópolis, ainda jovens, então eles compartilhavam a experiência deles para esses advogados que estavam se formando. E era um negócio inteiramente assentado sobre direitos autorais. A gente até registrou a marca, advogado no controle, tudo, mas o forte do nosso negócio era direitos autorais. A partir desse projeto, né, que a gente desenvolveu, foi apareceu para mim a oportunidade de fazer um LLM na Universidade de Glasgow, na Escócia, por meio de uma bolsa do governo britânico, e ali foi, de fato, o meu contato com a propriedade intelectual. Então, vocês vejam que curioso, meu contato com a propriedade intelectual foi inicialmente fora do Brasil. Foi ali, quando comecei a pesquisar cursos em universidades britânicas, eu pesquisava algo entre direito e tecnologia. Mas acabei sendo levado para esse curso da Universidade de Glasgow e ele me chamou a atenção por alguns motivos. Aqui eu acho extremamente inspirador o prédio da Universidade de Glasgow. Aqui até o pessoal brinca que é Hogwarts, né, do Harry Potter. Aqui com a minha esposa, o brasão da universidade, e aqui um outro prédio da universidade também, e eu com um dos meus projetos lá um filho. Voltei com a dissertação, com o título de mestre e com um filho de lá. Então, a Universidade de Glasgow, que foi fundada em 1451, e isso também é outra coisa que é interessante pontuar, ela oferecia para mim o programa mais interessante para o estudo da propriedade intelectual. Quando eu comecei a ler a ementa dos cursos, ele oferecia uma compreensão crítica dos diversos assuntos, o próprio título, né? Propriedade intelectual na economia digital, e havia lá também a possibilidade de se envolver nas pesquisas do CREATE, que é o Centro de Pesquisa em Direitos Autorais e Economia Criativa do Reino Unido. Que quando eu li sobre esse centro, achei bacana, mas eu não fazia ideia da importância que ele tem, inclusive, na tomada de decisões no âmbito da União Europeia, né? Isso eu fui um pouquinho antes do Brexit, então era bastante forte ainda a ligação do Reino Unido com as decisões da União Europeia. E também lá eu tive a oportunidade de participar do Copyright X Harvard em parceria com a Universidade de Glasgow, que também, para quem é da área de direitos autorais, sabe como isso aí é um curso bastante valioso. Bom, aqui são algumas das questões que a gente discutiu, que ao longo daquele ano eu discuti muito, e todas elas, inevitavelmente, relacionadas a direitos autorais. Vocês vão ver que o curso, lá, o LLM, durava 1 ano, e foi basicamente todo centrado em direitos autorais. Então, eu já tive uma visão da propriedade intelectual já de cara bastante focada em direitos autorais, em copyright, né, como eles chamam lá. E aí, quando eu voltei para Floripa, em final de 2018, logo em 2019 eu fui participar do WIPO Summer School, que aconteceu aqui em Florianópolis. Aqui, para quem conhece aqui, é o Araquém Alves de Lima, que é o chefão do INP aqui em Santa Catarina. E essa pessoa aqui incrível é a Isabela Pimentel. Ela é funcionária da OMP aqui no Brasil, uma grande autoridade aí no assunto e que conhece todo mundo da área de propriedade intelectual. E o WIPO Summer School era assim, a estrutura do curso era em 2 semanas de curso e você abarcava todos os temas de propriedade intelectual. E eu tive 2 surpresas lá. A primeira foi o quanto eu não sabia, não vou dizer nada, né, mas o pouco que eu sabia das outras áreas de propriedade intelectual. Realmente aquilo me impactou. Eu falei, opa,
o meu conhecimento está muito focado em direitos autorais. E, por outro lado, eu vi que eu não sei, não me lembro se foi 1 ou 2 dias destinado para os direitos autorais. Mas eu falei, pô, isso aqui é muito pouco para a amplidão de assuntos que os direitos autorais representam hoje. E foi curioso que, durante aquela semana, um amigo meu, empreendedor aqui de Floripa, dono de era uma startup editora, né? E uma editora voltada para jogos de RPG. Não sei se vocês sabem, são role-played games. Você conta uma história e tem personagens. É um jogo muito que entra muita imaginação. A garotada joga e conta o personagem. Eu nunca fui muito fã de RPG, nunca joguei, mas assim, um jogo que dura horas. E ele tinha desenvolvido alguns personagens e algumas histórias, e ele precisava que esses personagens e histórias eles estivessem colocados dentro de um universo criado por uma empresa americana. Isso teria todo um valor de mercado para ele e também facilitaria, porque ele não precisaria desenvolver um novo universo. E quando ele me trouxe aquilo, estava bem durante a semana, eu comecei a conversar com os meus colegas de curso a respeito. E me chamou a atenção que ninguém tinha a menor ideia do que fazer com aquilo. E aquilo era um ponto bastante importante para o negócio dele. Assim, e era uma questão de direitos autorais, fortemente. Não exclusivamente, mas principalmente de direitos autorais. E ali eu vi, as pessoas que eu perguntei não eram pessoas ignorantes, né, que não sabiam direitos autorais. Pelo contrário, um curso da UAIP, você tem professores lá do INPI que são muito bem formados, advogados, são pessoas extremamente preparadas, mas setorizadas, né, às vezes muito setorizadas na sua especialização. E ali foi um estalo para mim, de que realmente os direitos autorais tinham uma importância grande e talvez estivessem sendo um pouco negligenciados, né? Como o professor Vitor Drummond chama, é o primo pobre. O primo pobre ninguém dá bola, né? Só começa a prestar atenção quando ele acaba aparecendo no Big Brother, né? E, opa, meu primo, né? Apareceu. Então, quando a gente fala de direitos autorais, aí é uma premissa importante para tudo que eu vou falar agora, para o que seja, para o objeto de proteção do direito de autor. E o objeto do direito de autor é a criação obra intelectual, qualquer que seja seu gênero, a forma de expressão, o mérito ou a destinação. Peguei essa definição aqui do professor José Carlos da Costa Neto, e a edição do Kindle facilita, né, porque a gente só copia e cola, não precisa nem digitar. Então, vejam vocês, quando a gente observa esse conceito de direitos autorais e como se dá toda a nossa comunicação pelas redes sociais, a gente chega a uma conclusão de que todos os usuários da internet hoje são potenciais autores. Porque a gente se comunica, né? Posta fotos, conteúdos, não necessariamente com interesse de divulgação, mas a partir do momento que a gente publicou, aquilo ali automaticamente está protegido segundo as leis de direitos autorais. Então, esse aqui é também outro ponto importante que eu gosto de deixar bem claro. Até é uma comparação que eu costumo usar, os direitos autorais hoje na internet com as leis de trânsito. Você acessa a internet e as operações ocorrem de tal maneira que você está submetido aos direitos autorais. Quer você queira ou não. Você pode estar na rua, você vai ser pedestre, você está andando ali pela rua, as leis de trânsito abarcam ali o que você está fazendo. Você é motorista profissional, você é motorista passeio também. Você tem que cumprir com as leis de trânsito. Você é o passageiro, você vai ter que usar o cinto de segurança. Então, a internet ela acabou condensando, né, todas essas relações e colocando sob a égide da lei de direitos autorais. E aí que vem a Suprema, não vou dizer supremacia, não seria o termo correto, mas essa é a importância que, de repente, os direitos autorais ganharam nas relações sociais, justamente pelo meio em que elas se dão. E foi dentro desse contexto que, eu não lembro agora, acho que foi início de 2020, né, que eu acabei criando a conta de direitos autorais na internet, que a professora Soraya falou, e eu procuro trazer de forma bem leve as questões de direitos autorais, justamente para chamar a atenção das pessoas.
E quando eu criei a conta, eu esperava atingir mais o pessoal leigo, empreendedores, né, para mostrar para eles, ó, o que você está fazendo tem consequências jurídicas. Mas com grata surpresa, né, e essa é uma das delícias de você se lançar num projeto, eu acabei conhecendo muitos colegas da propriedade intelectual nessa jornada, e que uma dessas pessoas é a doutora Soraya. E hoje eu estou aqui falando graças a esse projeto que eu comecei, né, assim, meio despretensiosamente. Então, eu falei, bom, todas as pessoas estão submetidas à lei de direitos autorais ao acessarem a rede mundial de computadores. Mas algumas pessoas, e hoje todo mundo já deve saber o quanto esse mercado online tem sido promissor e uma fonte de abundância para muita gente. E quando a gente pega algumas dessas profissões, e se a gente observa, né, o que elas compreendem e quais são os serviços que elas oferecem, ou as relações que elas têm para apresentar o seu produto, que no fim das contas é uma criação intelectual. Pega um blogueiro, o que ele faz, o blogueiro? Ele publica textos com fotos. Basicamente isso, né? A gente sabe que, para quem estuda o mercado digital, sabe que tem uma estratégia por trás, mas, em última instância, o que ele faz está protegido pelos direitos autorais, e não só isso, os direitos autorais são a razão a possibilidade de um negócio desse existir. A partir do momento que um blogueiro, vamos supor, um sujeito individual, um sujeito que não tem muito dinheiro, começou a publicar ali para subsistir, ele tem a garantia pelos direitos autorais de que o que ele vai publicar, uma grande empresa não vai simplesmente copiar tudo aquilo e com mais dinheiro, mais recursos de divulgação, utilizar. A lei o protege nesse sentido. Você vê um youtuber também, quando ele grava os vídeos dele, e aí muitas vezes o youtuber tem uma relação mais complexa, né? Porque ou é um sujeito simplesmente gravando, ou então ele tem outras pessoas que prestam serviços para ele, e que muitas das vezes esses serviços prestados também são protegidos pelos direitos autorais. Eu sempre gosto de mencionar o profissional chamado copywriter, né, que é hoje, talvez hoje um dos que esteja mais em alta no mercado digital, desses profissionais da internet. O copywriter é um sujeito que escreve textos persuasivos. Geralmente, quando você recebe um e-mail dizendo, tem um que eu acho ótimo, como é que é? O aniversário é meu, mas quem ganha o presente é você, né? Ele quer te dar um desconto num produto que ele vai vender, ele vai te dar um e-book. Ou então, preciso da sua ajuda. Você não vai ficar de fora dessa. Esse é o título do e-mail. O copywriter é o profissional que faz isso. E para a gente entender um pouco a dinâmica específica desse profissional, porque dá uma dimensão de quão importantes são os direitos autorais. O copywriter ele vai prestar um serviço para algum influencer ou para alguma empresa, e vamos supor que esse serviço seja para um lançamento. Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com quando se fala em lançamento, né? No mercado digital, o lançamento é um processo de vendas que você faz num período curto, em que ele basicamente envolve textos persuasivos para convencer o seu seguidor a comprar um produto seu. E esse produto seu é um curso, um treinamento que virá em vídeo, em texto, ou seja, direitos autorais. Bom, mas o copywriter ele é contratado para fazer esse processo de vendas. Ele vai escrever todos os textos para que durante essa semana os textos dele sejam enviados para os seguidores, né, por e-mail ou por alguma outra forma. Ele vai às vezes ele até faz o script de como o influencer vai falar, do que o influencer vai falar no vídeo de vendas. Geralmente é isso que acontece, o influencer vai lá e simplesmente só repete aquilo que o copywriter escreveu para que ele fale. E durante a semana ele prestou o serviço dele para que nessa semana os textos sejam publicados. Passada essa semana, ocorreu a venda, encerrou o processo de venda. Vamos supor que, obviamente, muito provavelmente a pessoa que contratou o copywriter vai querer fazer um outro lançamento lá para frente. Mas ele pensa, eu já tenho todos os textos, eu já paguei para o copywriter, por que eu vou contratá-lo de novo se ele já fez serviço? Eu não vou gastar novamente para ele fazer a mesma coisa, já está tudo pronto. Eu vou reutilizar esses textos que o copywriter aqui me passou, essa estratégia toda que ele montou para mim. Eu vou reutilizar. E aí que vem o problema, porque
Se a gente vai pela lógica simplesmente da prestação de serviços, e se a gente não entende sobre os direitos autorais, e 90% das pessoas que estão na internet realmente não entendem, é bastante curioso isso, você, não, beleza, já paguei para ele, né? Devia estar até feliz, ainda posso fazer uma propaganda. Mas não. A legislação protege o copywriter, porque o copywriter que é o autor desse material todo. E se no contrato, se não for feito um contrato para que o copywriter ceda os direitos sobre esse material, ou autorize que seja utilizado em outro lançamento ou em outros lançamentos, a pessoa que utilizar sem autorização do copywriter estará infringindo os direitos autorais dele. Então, vocês vejam que a internet, e se você for ver um Instagram ou um editor de vídeo, um social media, um web designer também, que ele tem uma criação intelectual importante no produto, as relações jurídicas e econômicas hoje na internet, elas estão permeadas pelos direitos autorais inevitavelmente. Se a gente for ver a dinâmica de empresa da CLT, é curioso que tanto o patrão quanto o empregado, eles conhecem as leis da CLT. Então, há tanto tempo trabalhando nisso, já se sabe quais são as regras em jogo. E isso é muito curioso no meio digital, porque não se sabe. Realmente, a situação hoje está um Deus dará, em termos de direitos autorais. E isso eu acredito que ainda vai gerar muito problema, por um lado, mas, por outro, é uma grande oportunidade para quem conhece direitos autorais, e profissionais da área, e para advogados. De repente, é um mercado que ainda pode ser explorado. Certamente pode. Vamos lá. Isso que eu estou falando, que eu falei da internet, teve um efeito catalisador muito grande, que foi a pandemia. Assim, a pandemia acelerou um processo que já era inevitável, mas com a política do fique em casa, as pessoas tiveram que usar as redes sociais para usar a internet para continuar trabalhando. E aqui essa é uma conclusão que eu peguei, foi um estudo feito pela OMP, lançado agora, dia 9 de maio, é uma conclusão que é bastante importante. O online streaming se tornou o principal, deixa eu só aqui, o principal meio para as indústrias criativas, culturais e as instituições de pesquisa. O EAD, a teleaula, foi o inevitável, né? Só tinha esse caminho. Mas a partir do momento que se sai de uma sala de aula e que as palavras ficam no ar e se vem para um meio, que é a internet, e que tudo se fica registrado, a situação complica, né, do ponto de vista dos direitos autorais. E aí você parece até meio sufocante. Mas os direitos autorais estão permeando tudo na internet. Não estão. E quando eu faço a comparação com as leis de trânsito, outro dia até eu fui vítima dessa comparação. Puxa, era almoço de aniversário da minha mãe, e eu tenho 3 filhos. Então é uma vida bastante dinâmica. E eu cheguei no restaurante com a minha esposa, deixei os filhos e acho que tinha esquecido alguma coisa. Não sei nem se foi o presente da minha mãe. Eu nem lembro o que a gente esqueceu. E eu voltei de carro, só que do restaurante para minha casa eram 2 quadras. Pô, e acredito que no caminho, no meio do trajeto, tinha um policial e me pegou sem cinto, recebi uma multa. Pô, não dá nem para reclamar, não estava errado, mas, pô, 2 quadras. 2 quadras, assim, a internet é isso. Né? Você pegar uma foto aqui, publicar, tá bom. Não tem autorização do autor da foto, infringiu, não tem discussão. Pô, mas eu estava só brincando. Tá bom, estava brincando, eu também estava só pegando o presente da minha mãe. Talvez se eu tivesse parado para conversar com o policial, ele até se comovesse, mas eu só fui saber da multa depois, né? Chegou lá em casa. Então é isso, os direitos autorais realmente estão na internet, é um fato, e a gente pode ver sob 2 pontos de vista. Né? Ao mesmo lado que é um novo desafio aí para todo mundo na internet, todo mundo vai ter que, de certa forma, compreender e aprender a utilizar os direitos autorais, saber como lidar com eles, e, de outro lado, tem uma grande oportunidade para os profissionais, para quem entende do assunto. Aqui a pesquisa
TIC do TIC domicílios, que a doutora Soraya já mencionou, que é bastante relevante para a gente ver o número de pessoas no Brasil que, né, tendo em vista que eu já falei sobre os direitos autorais, quantas pessoas estão submetidas aos direitos autorais? 152 milhões no Brasil, 81% da população. É muita gente, é muita gente. E aqui é interessante porque o dado antes da pandemia eram 134 milhões, 20 milhões de pessoas a menos. Foi realmente o impacto deu uma acentuada nessa curva, o Covid-19. Vamos lá. Bom, e aqui, agora eu vou fazer aqui, vou trazer dados, e curioso, esses dados aqui que eu vou apresentar não foram dados feitos para nós, para advogados, são dados para profissionais que querem usar a internet, para empresas, né, pessoas que querem empreender na internet, mas eu achei ótimo usar esses dados aqui e tirar as nossas conclusões, com o que a gente sabe aqui de direitos autorais. Até esse tipo de pesquisa aqui o Create gostava de fazer, eu acabei me inspirando um pouco. Às vezes era uma pesquisa que não parecia nada jurídica, né? Mas você consegue tirar as informações ali e consegue fazer uma leitura do mercado, que no fim das contas é muito importante para a gente conhecer esse mercado no qual a gente atua. Veja que o Brasil é o segundo país do mundo que passa mais tempo na internet, são 154 dias. Nas mídias sociais são 56 dias. Veja quanto tempo a gente fica submetido às leis de direitos autorais. À lei de direitos autorais, estamos aqui no Brasil. Isso aqui é relevantíssimo, é relevantíssimo. Talvez a gente passe mais tempo na internet do que passe dormindo. Eu, certamente, é o dia inteiro logado na internet. Imagino os advogados todos aqui, todos os colegas, a gente está na rede o tempo todo. Se não está trabalhando, está no WhatsApp, conversando e compartilhando meme com os amigos e recebendo da tia, né, do grupo da família, sempre aquela tia raivosa. Tem a tia raivosa e a tia amorosa sempre na família. Né? A tia que dá um bom dia com o gatinho e a tia que fala de política. Geralmente de política acaba sendo bloqueado um tempo, depois volta. Não sei se é assim na família de vocês. A minha a gente acaba se entendendo. Vamos lá. Ó, o Brasil é o quarto país com mais usuários do Facebook. Fica atrás da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. E no Instagram é o terceiro. Na frente do Brasil estão a Índia e os Estados Unidos. Aqui eu até pus os dados para quem quiser depois dar uma olhada. Você vê, são duas plataformas que elas eminentemente compartilham, são produtoras de direitos autorais. Você está ali produzindo conteúdo. Inclusive, eu até li, ontem de manhã eu reli os termos de uso e tanto o Facebook quanto o Instagram, eles, no fim de contas, são a mesma empresa, eles colocam assim, eles jogam para a responsabilidade sobre os direitos autorais, sobre copyrights para você, o usuário. Você que tem que saber, né? Você tem que até dar uma dica, ó, não publique nada que não tenha sido criado por você. Ou seja, eles jogam a responsabilidade. Estamos aqui, né? Nós somos só a plataforma. Se você errar, o problema é teu. 4,2 bilhões de usuários ativos de mídia social em todo o mundo. É muita gente, né? Vejam que direitos autorais, no passado, era assunto da indústria fonográfica e da indústria editorial. Basicamente isso, né? Do cinema também. E, de repente, a população de toda a Terra está envolvida com os direitos autorais. Está todo mundo quase como uma moeda de troca. Tudo que a gente faz está sendo regulado pelos direitos autorais. E a gente não pode esquecer que a questão de usar o telefone celular, né, também intensifica, né, potencializa toda essa situação. A gente usa mais a rede por conta dos telefones celulares. As minhas comunicações são basicamente pelo celular, né? Eu não uso muito e-mail. WhatsApp, basicamente o WhatsApp. Não sei vocês aí também. Bom, esse dado aqui eu fiz questão de trazer para a gente ver, para a gente ter uma ideia, né, quantificar essa curva nos últimos 20 anos. Olha só que o Google, ele atualmente processa 3,9 bilhões de pesquisas por dia. Eu não fazia ideia desse número. É um absurdo esse número. Em 98 eram só 10 mil consultas de pesquisa por dia. Mas a gente vai ver o que é o Google, o que acontece numa pesquisa. Né? Você vai lá e digita uma palavra e o Google elenca diversos links ali para você. O que tem naquele link? Vai te levar para um website, né?
um blog. E o que é aquele blog? Aquele blog é uma criação intelectual, é conteúdo. Então, tudo isso que o Google faz, na verdade, ele está reunindo, condensando diversas obras protegidas por direitos autorais. Então, quando a gente fala que hoje os direitos autorais estão em tudo, e esse dado aqui, ele é bastante revelador disso. E como essa curva foi rápida, né? Em 20 anos, 24 anos, a coisa foi de 10 mil consultas para 3,9 bilhões. É uma curva assim que, num gráfico, eu queria até ver como é que ia ficar desenhado. E algumas especificidades do mercado online, e essas informações aqui são para a gente ter uma ideia da hierarquia que o próprio mercado coloca no conteúdo que é produzido. Vocês veem aqui que uma imagem tem 12,5 vezes mais probabilidade de aparecer em uma pesquisa de Google por celular. Então, quando a gente fala em mercado digital, os processos basicamente são você conseguir uma audiência, conquistar mais seguidores, e a partir de uma comunicação persuasiva, você vender o seu produto, a sua marca, né, a sua ideia. Então, a gente vê que o mercado ele coloca uma hierarquia aqui, justamente uma hierarquia objetiva. Né? O que gera mais resultado para a pessoa que está com um site na internet ou um projeto online. E a imagem vem com muita força nisso. E de todos os dados que eu passei aqui para vocês, eu fiz uma pesquisa de jurisprudência para ver se já tinha um reflexo dessas informações, dessa realidade, na nossa jurisprudência. E a única que eu consegui captar foi com relação às imagens. E se vocês quiserem fazer essa pesquisa também, é bem interessante. Eu fui nos tribunais de justiça de alguns estados e nas turmas recursais. E a maioria dos julgados relativos a direitos autorais, eles são ou sobre cobranças do ECAD ou sobre o uso indevido de imagens. Aí, muito pouco um ou outro. Eu fiz uma pesquisa nos últimos 3 anos. Né? Eu me restringi porque senão seria impossível. Mas só para a gente ter uma ideia, né? As imagens já estão sendo refletidas. Né? As questões de direitos autorais relativas à imagem já têm reflexo no judiciário. Os principais julgados são relativos a imagens, o uso indevido de imagens. E aqui, novamente, veja com essa informação o que nos diz, né, quando os artigos de blog com imagens recebem 94% mais visualizações. O que isso para nós, como profissionais de direito, que talvez tenhamos um cliente, o que isso vai nos dizer? Se o seu cliente é um fotógrafo, por exemplo, você sabe que num acordo que ele vai fazer com alguém para ceder ou não as imagens dele, ele tem uma vantagem negocial que a própria lei de direitos autorais lhe dá. Porque ele, como autor da foto, e se a imagem dele gera 94% mais visualizações num blog, ele tem uma margem de negociação aí, uma vantagem negocial que deve ser usada, né? Por que não? Só que as pessoas já sabem disso? Eu tenho a impressão que ainda não. Tem crescido a consciência sobre os direitos autorais, mas acho que ainda tem muito para ser absorvido. Olha aqui outra informação interessante, e a gente vê como o autor é valorizado hoje, pelo menos pelo mercado, ainda não juridicamente. Veja, 94% das pessoas compartilham o conteúdo do blog porque acham que será útil para outras pessoas. Ou seja, a qualidade de um conteúdo, né, produzir um conteúdo de qualidade é economicamente vantajoso. Novamente, os autores têm outra vantagem. Eles têm uma vantagem negocial não só pelas leis, mas também como pelos resultados que o trabalho deles pode gerar. E quando a gente fala de conteúdo mais valioso, esses dados de mercado são uma visão bastante pragmática e utilitária. O conteúdo valioso é aquele que vai atrair mais seguidores e gerar mais renda. Isso aí a gente tem que ter bem claro. Olha, aqui também, as 20 bilhões de páginas por mês são provavelmente criações artísticas,
protegidas por direitos autorais. Aqui também, ó, 60% de comerciantes reutilizam conteúdo de 2 a 5 vezes para gerar mais conteúdo para o blog. Isso aqui, a reutilização de conteúdo, é uma questão típica de direitos autorais, porque quando a gente fala em reutilização de conteúdo, a gente está falando de obras derivadas, provavelmente. E obras derivadas precisam da autorização dos seus criadores. E as obras derivadas, por sua vez, elas também são protegidas por direitos autorais. Então, vejam vocês novamente aqui o mercado mostrando quão valiosas são as criações artísticas, né? E eu faço a leitura sempre de que, olha só, mais uma vez os direitos autorais aí estão querendo mostrar a sua importância. Só falta o mercado saber que existe todo um regramento específico para essas transações. Aqui, ó, um conteúdo melhor pode aumentar até em 2000% o tráfego em um blog. O tráfego em um blog é você atrair, ter mais acesso de mais pessoas na sua página, no seu site. Eu não sei se esse dado aqui me pareceu bem exagerado, 2000%, mas de qualquer forma a lógica é a mesma daquilo que a gente vem falando, né? O valor dado à criação intelectual. Novamente aqui, assim, alguns dados até se tornam meio repetitivos pelas conclusões que a gente pode tirar deles. Escrever 24 a 51 posts, 70 a 30%, né? Veja como o mercado para dizer para as pessoas, ó, vocês precisam produzir conteúdos, né? Esses dados dizem o seguinte: qual que é a principal forma de você atrair clientes e gerar mais renda? É pela produção de conteúdo. É basicamente isso. E a produção de conteúdo, ela é toda regrada pelos direitos autorais. Aqui novamente, vejam, até para mim às vezes é uma coisa meio irritante quando eu vejo alguém que não é clara na sua intenção de vender, que ela simplesmente fica falando, fica de conversa fiada, né, historinha, e depois de um momento você sabe, ó, ela na verdade está querendo te vender, né? É o chavequeiro, né? Hoje todo mundo é meio chavecador, não fica de papo, mas de certa forma é o que dá resultado em termos mercadológicos. Vejam, e alguns dados já nos permitem tirar conclusões mais sofisticadas. Quando nós vemos, ó, 95% das empresas brasileiras já estão presentes nas redes sociais. Bom, você como profissional do direito... Opa, alguém quer falar? Desculpa. Alguém... Escutei? Não? Então tá bom. Quando você observa, quando você quer prospectar talvez clientes, vejam que os direitos autorais podem ser um conhecimento que você ofereça, um serviço para oferecer para essa empresa. Eu tenho uma colega, advogada, inclusive aí de São Paulo, é daqui de Florianópolis, mas atua em São Paulo, doutora Ana Paula. Ela faz treinamentos dentro das empresas, treinamentos de propriedade intelectual. E muito provavelmente a maior quantidade de assuntos devem ser relativos a direitos autorais, principalmente com as empresas que se comunicam pelas suas redes sociais, pela sua internet e pelo seu site. E tem que ser, porque as questões de direitos autorais, elas não são como, por exemplo, registrar uma marca que você delega para um profissional e ele vai cuidar daquele procedimento no INPI. Os direitos autorais são, hoje, parte da sua interação com o seu público, se você é uma empresa. E se você infringir regras de direitos autorais, você como empresa, você vai ter danos bastante incômodos para resolver. Então, mais uma vez a gente vê que os direitos autorais eles têm uma feição um pouquinho diferente de outras áreas da propriedade intelectual, justamente por isso, pela sua presença assim nas relações usuais, dinâmicas, né? Então, é um ponto a se prestar bastante atenção. Aqui, vamos lá, as empresas estão nas redes sociais para aumentar a sua visibilidade. Ó. Todo mundo dentro do mundo online, porque é um canal, não tem outro jeito. E aqui, esse gráfico aqui me surpreendeu. Porque na nossa experiência, a minha pessoa aqui do Brasil, eu achava que a rede social mais popular, esse aqui fala das redes sociais com
em que as pessoas no mundo gastam mais tempo. É o YouTube, o Facebook, o WhatsApp vem em terceiro. Eu achava que o Instagram estivesse mais à frente, mas talvez seja uma experiência aqui só no Brasil. Eu não vi como é que é esses dados aqui no Brasil especificamente. Já o YouTube está em primeiro. O YouTube é uma plataforma de conteúdo por vídeos, né? Então, vamos lá. E aqui, vamos para as conclusões. Essa aqui, novamente, é uma conclusão do relatório da OMP. Olha só, o Covid-19, a pandemia por Covid-19 suscitou a necessidade de clareza das instituições e organizações com relação aos direitos autorais, né? E as implicações que elas vão ter ao se moverem para o mundo digital. Então, a OMP foi bem clara nisso. Ó. Vai para o mundo digital, tenha bem claro que os direitos autorais serão um problema, um obstáculo, um desafio. Então, você tem que enfrentar essa questão. E aí, é uma frase que eu gosto de dizer, né? Qualquer pessoa que trafegue pela internet é um autor em potencial. Você, não sei que seja... Eu tenho um primo que ele só manda dedinho, né, no grupo da família. Não sei se isso aí seria um autor em potencial e só dá curtida. Aí talvez não, mas você escreveu, a gente posta fotos, né? Aí acaba se tornando um autor e goza da proteção dos direitos autorais. Mas ao mesmo tempo que a gente pode gozar dessa proteção, a gente está lidando com os direitos autorais de outras pessoas. Essa até eu já tinha falado. Os direitos autorais exigem que todas as pessoas acabem conhecendo, assim como as leis de trânsito, todo mundo tem que ter uma noção. Mas tem algumas questões mais complexas dos direitos autorais que, inevitavelmente, precisará de uma assessoria jurídica. Principalmente questões contratuais sempre são mais complexas. Aqui eu vou encerrar com uma história pessoal, quando eu estava lá na Escócia. Né? Lá na Escócia, conhecida pelo whisky, realmente é uma delícia. E um dos passeios que eu fiz lá, quando eu tive tempo, foi numa destilaria. E me chamou muita atenção, porque nós fizemos um passeio, mostrou como é que se processava todo o whisky. E lá, num determinado momento, ele nos levou para um galpão mais afastado. E ele mostrou uns barris de carvalho que eram datados assim, eles tinham sido fechados em 1930. E aquele whisky, quando fosse vendido, era assim, uma garrafa era na ordem de quase 1 milhão de libras, era uma coisa assim absurda. Eu queria saber quem é que toma esse whisky. E aquilo, por que me chamou a atenção? Porque a gente, quando fala em direitos autorais, existe uma duração bastante longa, né, de proteção. Então, em média, 70 anos, contados da data da morte, né, do ano seguinte, de 1º de janeiro do ano seguinte do falecimento do autor. Então, veja como realmente é um negócio duradouro quando você fala em direitos autorais. E é um paradoxo com a internet, porque a internet hoje é um mar de relações fluidas, né? A gente... em todos os gêneros, né? É uma relação assim que não... as pessoas criticam, você acaba não tendo um contato mais profundo com a pessoa. Mas as consequências dessas relações fluidas são duradouras. Né? Aquela história, depois de 9 meses você é ressuscitado. Uma paixão de carnaval é uma vida que foi gerada. E os direitos autorais são isso. Então, se por um lado você tem esse dinamismo todo das redes, a gente às vezes usa sem pensar, as consequências não são efêmeras. Pelo contrário, se você vê a duração de 70 anos, tem uma influencer aí que eu gosto de seguir muito, também da propriedade intelectual, a Isabela Pimentel, da OMP. E um dos posts que ela fez, muito interessante, foi sobre o Saint-Exupéry, aquele autor francês, o autor do Pequeno Príncipe. E ali ela mostra como parte da obra dele foi parar com o secretário da ex-esposa dele em vida. E até hoje, não está nem com o secretário hoje, quem ganha dinheiro com as obras dele é a esposa do secretário, porque o secretário já faleceu.
com os sobrinhos do Exupéry. Então, é um caso muito interessante que ela conta, justamente para a gente ver, para a gente ter essa percepção, né, de tempo. E quando você pensa um negócio digital, se você tem essa noção, e você como um assessor jurídico de alguma pessoa nessa área, você também precisa ter essa noção. Que um planejamento de negócio, você vai ver que é um negócio que pode ser duradouro. É algo que vai deixar para os teus filhos e, de repente, para os teus netos. Tem um filme já meio antigo, né? Não sei se acho que é final da década de 90, com o Hugh Grant. Ele era uma pessoa que ele vivia dos royalties de um jingle que não sei se o pai ou o avô escreveu. E toda vez que ele estava no supermercado e tocava o jingle, ele já não aguentava mais ouvir. Mas ele vivia basicamente dos royalties. E é algo que a gente também tem que ter em mente quando fala de direitos autorais. Bom, eu vou encerrando por aqui. Eu deliberadamente excluí o metaverso da minha palestra. O metaverso é só a ponta do iceberg. E eu excluí porque eu queria mostrar o que já está consolidado, o que já é fato, né? O iceberg tem um potencial enorme, mas é potencial. Então, e também porque eu não domino muito. Ainda estou fazendo recentemente o curso da ASP sobre o metaverso, um curso maravilhoso, então estou aprendendo. Mas é algo que a gente não pode perder de vista, porque no metaverso também terão grandes implicações relativas a direitos autorais, o que só reforça tudo isso que eu falei hoje aqui. Os direitos autorais estão por cima, não são mais o primo pobre, né? Agora os direitos autorais estão com a bola toda. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Se tiverem perguntas, ficarei muito feliz em responder. E se tiverem comentários, melhor ainda. Vamos continuar aqui o bate-papo. Eu fiz questão de... acho até que eu me alonguei mais do que eu deveria. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigada a você, Conrado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho umas curiosidades aqui para tirar. Fala lá, Tereza. Oi, Conrado. Obrigada pela palestra. Eu particularmente gosto bastante de saber esses dados e eu uso muito o Instagram, tanto, né, para o escritório quanto meu pessoal, mas voltado totalmente para a área profissional. E essa questão que você falou de uso de imagem que atrai mais visualizações, isso é muito engraçado, porque se eu posto uma foto, né, falando da palestra, do IP, tem um número restrito de visualizações. Se eu posto uma foto pessoal, já triplica, né? Então, não sei, eu conversando isso com uma colega esses dias, ela disse, o Instagram entrega mais quando você posta uma foto pessoal. Então, assim, né, se isso faz sentido para você, e se isso pode ser até usado de uma forma a atrair mais visualizações, né? Porque a gente está aqui, tem bastante colega aqui da área também que eu sigo, todo mundo está sempre postando conteúdo, e acho que faz total sentido com o que você trouxe, porque né, todo mundo aqui trabalha bastante, e eu queria, assim, saber o seu comentário, né? Porque isso corrobora com o que você trouxe. É verdade. Inclusive, eu estudo também muito esses influencers que falam de estratégia eu gosto de acompanhar essas pessoas e tirar conclusões para os direitos autorais. E realmente, o Instagram é praticamente uma porta aberta para sua casa. Isso, vê que os grandes influencers, eles abrem a intimidade deles. O Instagram é nova caras, né? Todo mundo acaba se tornando um pouco global ali, abre sua intimidade, mostra sua vida, seleciona alguns fatos. E essa questão de fotos pessoais é um fato mesmo, né? Eu também tenho essa experiência. Põe uma foto mais pessoal, só tem mais curtidas, tem mais visualizações no Stories. E tem um caso famoso, aí puxando para os direitos autorais, e quem vai me ajudar aqui é o Igor Manzan, porque ele é o sujeito que analisa todos esses casos bons. Eu não me lembro quem que é a artista, o Igor, que postou uma foto dela e agora está sofrendo um processo por violação de direitos autorais do fotógrafo. Nossa, Conrado, não tô lembrado. O último caso que aconteceu foi daquela da esposa do ganhador do BBB, que ela colocou como se ela tivesse cuidado daquela Luísa Sonza e era uma foto que não era dela. Mas por essa vergonha, eu não lembro dessa. Se você não sabe, é porque o caso não é importante, mas eu não lembro qual foi a atriz, mas o caso é esse. Ela publicou uma foto dela
Eu vi, eu também estou tentando puxar Não para estou me lembrando quem que é. O caso é bem interessante, porque mostra justamente essa dualidade. O fotógrafo, e para a gente, se você não conhece a legislação, é curioso, né? Não faz sentido. Mas, como assim, a foto é dela, ela é a pessoa que aparece na foto, mas o autor da foto é o fotógrafo, ela não podia ter usado a foto. Então, é um caso bem interessante, né, do ponto de vista dos direitos autorais. Até outro dia eu fiz uma publicação, postei uma foto, e um amigo veio brincar comigo, Conrado, essa foto fui eu que tirei. Espero que ele não processe, né? Mas é isso aí. Até E hoje em dia os influenciadores já pedem isso, né? Outro dia eu estava vendo o Marcos Mion e tudo que ele faz, ele é muito interessante para as marcas que ele repercuta no perfil dele, né? E de fato, as marcas para as quais ele tem feito publicidade, eles têm deixado ele fazer backstage, ele fazer a filmagem de tudo, apresentar até antes da publicidade ir ao ar, ele já está lá mostrando. Isso, sem dúvida, é muito bem amarrado, né, Conrado? Com o influenciador. Sim, o pessoal profissional, né, já está num outro nível. Esse aí, mas no geral, excelente, excelente. Aliás, eu gosto muito do teu perfil, Igor. Professor. Fale, Jefferson. Grande, Jefferson, tudo bem? Boa noite a todos. Primeiro, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Primeira vez que eu estou participando aqui, agradeço o convite da doutora Soraya, né? A oportunidade de estar aqui com vocês. Você comentou um caso, né, dessa artista, a Dua Lipa, né? Se eu não me engano. Isso, eu acho que é. Acho que é. E também não pesquisou? Obrigado. Estou aqui online e pesquisei rapidinho. Obrigado. A Dua Lipa. Olha, o fotógrafo está processando ela em R$750 mil, né? Se for converter. $150 mil, dá 750 mil reais. E outro caso interessante, aqui no Brasil, o senhor falou de lançamento, né? O papa do lançamento aqui no Brasil é o Érico Rocha. Sim. E numa das masterclass que ele fez, ele chegou a contar um caso desse, que quando ele iniciou, ele contratou um fotógrafo para fazer ali toda a parte de fotografia, né? Mas não havia ali no contrato ali a seção dos direitos autorais, né? E ele teve um problema com esse fotógrafo, é claro, resolveram depois, mas com certeza isso faz toda a diferença, né? Mas agora eu queria lhe fazer uma pergunta, assim, mais voltada realmente para a atuação, né? E eu sempre, acho que o senhor viu lá também nas aulas lá do curso que nós fizemos juntos lá, eu tenho essa gana por entender como os colegas têm atuado, né? No dia a dia mesmo, nesse tipo de assunto, né? Como que é atuar nessa área? Quais são os desafios? O que o senhor poderia comentar? Claro, se for um momento também adequado de falar sobre isso. Perfeito. O Jefferson, eu atualmente não atuo nessa área. Quem atua nessa área, meus colegas, a doutora Liliane, aqui da ASP, a doutora Larissa também. E o que eu vejo, muita gente trabalha com... Você não se fecha em direitos autorais, mas, por exemplo, trabalha com influencers, ou trabalha com direito da publicidade. A doutora Larissa, a doutora Soraya, qual que é a especialidade dela? Entretenimento e publicidade. Exatamente, direito do entretenimento. É uma área que eu vejo que o pessoal tem atuado bastante, principalmente com direitos autorais, e no ramo da música, porque como hoje muitos cantores, muitos músicos estão se lançando independentemente, né, porque ele tem as ferramentas disponíveis, não precisa mais de uma produtora, esse é um ramo que o pessoal também tem atuado muito, especificamente com direitos autorais. É óbvio que quando você pega um nicho desses, você não vai lidar só com direitos autorais. Eu acho que o Igor também tem uma experiência, não sei se é mais marcas a tua, o Igor, e patentes. Se quiser compartilhar com... Tudo, Conrado, mas Tudo. O que vale a pena falar para o Jefferson, que dá para perceber, é que os casos de direitos autorais acabam resolvendo-se muito facilmente, não, mas eles se resolvem também muito no extrajudicial, viu? Assim como em casos de marcas, a própria notificação já resolve no sentido de ser mais educativo. A questão de direitos autorais, como o Conrado já havia dito, o pessoal tem efetivamente essa ideia de que está na internet, eu posso usar, eu posso reproduzir, eu posso
replicar, e aí essa notificação ela entra mais nesse sentido educativo e também para retirar. Mas é bastante extrajudicial. Agora, quando se recusam, quando envolve algo muito grandioso, vai para o judicial, mas menos do que eu tenho particularmente essa percepção de que se resolve mais no extrajudicial. Inclusive, eu acho que isso corrobora o fato de a gente encontrar pouca jurisprudência, né? Tanto que eu pesquisei, eu vi uso de fotos e ECAD, por enquanto. A jurisprudência ainda não reflete muito essa percepção que eu tenho no mercado. É curioso. Então, acho que Sim, ou mesmo com ação judicial, acordo, assim que distribuída, assim que citado, acordo depois da distribuição. Mas é verdade. Até porque, quando você for liquidar, quando você for analisar e arbitrar essa indenização, é muito subjetivo, né? Até se você for o patrono do titular desses direitos autorais, até mesmo você tem uma insegurança em conseguir transmitir para ele em que termos, em que parâmetros ele pode vir a conseguir uma reparação. Legal. Obrigado, Igor. Matheus, levantou a mão? Vai lá, meu querido. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Vocês me ouvem bem, né? Professor, eu tenho duas questões para colocar. A primeira é referente à questão da Dua Lipa, tá? Usando dessa estrutura. Num caso em que um paparazzo tira uma foto de um artista, de uma celebridade. De modo geral, paparazzo nunca tira foto autorizada. Então, teoricamente, abstratamente, você tem aí dois direitos conflitantes. Você tem um direito de imagem que não é cedido e que é entre aspas, usurpado, e o direito do autor sobre a imagem. Perfeito, né? Perfeito. Então, assim, num caso absolutamente hipotético, de o artista usar a foto que o paparazzo usou, isso daria uma questão jurídica muito interessante, né? Sim, sem dúvida. Agora, mudando um pouco... Muito bom, muito bom. Então, eu acho o seguinte... acho que a própria doutrina, a jurisprudência, ela vai precisar se desenvolver quanto à extensão do direito autoral. A gente sabe que a indústria fonográfica dos anos 90 para cá, ela sofreu muito porque ela não se adaptou, né? Ela foi declinando até que agora, com as plataformas digitais de streaming, ela está conseguindo se reerguer, né? Aqueles patamares de ganho. Acredito que a questão do direito autoral também ela vai passar por algo desse tipo, porque o uso das imagens, né, ou dos conteúdos autorais, eles vão naturalmente ser flexibilizados. A gente teve um exemplo essa semana, teve um Mita Festival, creio que foi em São Paulo, no Rio, e teve um show assim que foi de muito sucesso, que foi do Marcelo D2, aquele artista que foi do Planet Ramp. E durante o show, ele canta uma música que se chama A Febre do Rato, que é de autoria dele, e uma artista, uma videomaker, fez um vídeo, ela se chama Naju, ela fez um vídeo para essa música. O VJ, né, o responsável por passar o vídeo durante o show, usou a imagem que ela tinha produzido sem autorização dela. Olha só. Isso deu um grande problema. Então, assim, até agora não se tem a resolução do caso, se isso vai para o judiciário ou não. Mas, assim, ela criou um vídeo em cima da música do Marcelo D2, a gente não sabe se ela teve autorização ou não. Ele utilizou a música, né? A equipe dele utilizou, e está tendo agora um problema de direito autoral. Então, eu acredito que a gente vai... Né, a indústria, né, o direito, ele vai ter que acompanhar essa própria alteração com certeza. Que a tecnologia traz. Só esses dois apontamentos. Perfeito, Matheus. Muito bom. Com relação a isso que você falou, por exemplo, das imagens, e isso eu estudei quando eu estava no meu LLM lá em Glasgow. Teve uma alteração no Código de Propriedade Intelectual francês, foi em 2016, acho até que já está em vigor essa alteração, que previa um pagamento de royalties
por exemplo, do Google, né, desses provedores de serviços de internet, de serviços de pesquisa, aos institutos de gestão coletiva, por exemplo, de artistas que produzem imagens. Então, as imagens que aparecem no Google, assim como na música, né, quando a música é tocada, o ECAD reverte dinheiro para os autores, tem-se isso na França com relação aos criadores de imagens. Então, já é uma tentativa, né, de tentar equilibrar esse jogo. A medida foi muito criticada, não foi uma medida pacífica lá na França, porque toda a dificuldade de você implementar uma alteração legislativa dessas. Eu vi que tinha a Carolina Veludo, tinha levantado a mão, e a Fabiana Barbosa. Não sei se ainda... Oi, Fabiana. Sim, eu levantei. Boa noite, tudo bem? Professor, eu tenho uma dúvida, não sei se é pertinente, né? Havendo o falecimento do autor, sendo eu herdeira, desconhecendo o valor associado às obras, como eu devo mensurar isso? Eu não sei se existe uma forma de eu mensurar esse acervo. E o segundo ponto, que me é uma situação assim, devo arrolar isso em inventário? Esse acervo das obras autorais, independente de registro que o direito autoral decorre, eu devo trazer isso para inventário, e desconhecendo o quanto tangibilizar esse acervo, como que eu faço isso? Como que eu alcanço esses valores? Não sei se é pertinente ou se é adequado. Nossa, excelente pergunta. Excelente pergunta. Aliás, puxa, muito boa mesmo. Bom, primeiro você tem que verificar se, de fato, o falecido ele ainda detinha os direitos autorais sobre esse acervo. Se em vida ele não transferiu. Depois, se ele transferiu, aí não tem o que fazer, não vai para os herdeiros. Primeiro ponto. Agora, a valoração econômica, aí tem que ser uma análise de mercado. Talvez com um especialista, um conhecedor do mercado, para fazer essa mensuração, né? Aí, nós, como profissionais do direito, a gente tem essa limitação, a gente precisa se ligar com outros profissionais. E aí, sim, e, inclusive os herdeiros, eles não se restringem à proteção da obra em termos patrimoniais, mas também as questões morais. Você pode, caso seja violado algum direito moral do falecido, os herdeiros têm direito de acionar judicialmente o infrator. E é muito engraçado porque, como eu estudei lá no sistema do copyright, e eles veem com muita estranheza essa proteção dos direitos morais que a gente tem aqui no nosso sistema. Eu lembro até de uma professora canadense que ela, numa palestra, falou: eles dão muito valor para os direitos humanos, isso é muito engraçado, this is funny, né? Ela usou this is funny. Mas, olhando de forma utilitária e pragmática, os direitos morais eles podem redundar numa compensação monetária em última instância. Se os direitos morais forem violados, você entra com uma ação por violação dos direitos morais do autor. Então, no fato, a gente tem mais um mecanismo, mais um artifício, mais um recurso, né, de proteção e de compensação por uma violação. Mas eu achei a tua pergunta muito boa, Fabiana. Muito boa mesmo. Obrigada. Estava aqui me assombrando a dúvida. Obrigada. Sim, Boa noite. Boa noite. Mas alguém viu só. Vai sair. O pessoal já começa a sair da plataforma, é a hora que eu começo a ter que já pensar em fazer o encerramento, né, Conrado? Conrado, mas antes de eu fazer o encerramento, conta aí para quem ainda não segue a tua página, da onde você tirou essa ideia de fazer a brincadeira dos ditos populares com a lei de propriedade, com a lei de direito autoral, aquela pessoa viciada em PI, né? Aliás, eu acho que foi aí que você conheceu a página, não foi, Soraya? Foi por esses ditos populares. Foi. Olha, os ditos populares foi essa brincadeira de story, né? Abri uma caixinha no story, eu estava em férias na época, e estava ainda no começo da página, então você está cheio de ideias, né? Está entusiasmado. E aí eu abri uma caixinha dizendo: me diz o dito popular que eu te digo a regra de direitos autorais em que se aplica. E a premissa era a seguinte: todos os ditos populares só existem para ensinar as regras de direitos autorais.
Então, a pessoa diz o dito popular, eu faço ali um esforço, né, para pesquisar algum artigo que achar uma explicação. Por exemplo, cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. Aí a regra, eu não lembro qual que é o artigo, mas é aquele artigo que prevê que a cessão total de direitos deve ser por escrito, né? Então, essa expressão diz, não, uma expressão de cautela, esse dito popular. Então, você tem que se precaver. Uma cessão total, você pede por escrito. Outra é, como é que é? Esperto é o gato, que já nasce de bigode. É interessante, porque tem relação com o que a Fabiana falou. Quando você é o autor de uma obra, você se casa, né, e você tem a autoria daquela obra, você é autor. Você vai se separar, essa autoria não se transmite para a pessoa, para o teu ex-cônjuge, né? Não é? Talvez ela tenha direito sobre alguns royalties e tal, mas você vai continuar tendo o direito de utilizar aquela obra como você quiser. Então, se a partir da separação, do divórcio, você conseguir ganhar mais dinheiro com aquela obra, não precisa passar para o teu ex-cônjuge. E por aí vai. Tinha uma outra que era boa, como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Aí você vai ver, a gente formado em direito, ou então o pessoal da propriedade intelectual tem um grupo de pesquisa e uma pastinha no Google Drive que copia e cola um monte de texto ali, né? Isso aí não é permitido, mas é o que acontece. Casa de ferreiro, espeto de pau. Ou então, pessoa que... e por aí vai, tem outros agora, eu não me recordo, mas eu acho engraçado. Algumas são meio forçadas, né? De tanto forçar a barra, mas é tudo para ficar uma forma mais leve. Muito legal, muito criativo, parabéns. Isso aí, pessoal. Com o avançar do horário, o pessoal já saindo, vou dar os 3 recados finais, 4, aliás. Amanhã tem live na Liga Nacional.pi, e o tema é super interessante, é do momento. É sobre inteligência artificial e a nomeação do inventor no direito de patentes. É com a Flavinha Murad, com o Rodrigo Carvalho, que é da nossa comissão aqui de PI do Albergue Guarujá, e com mais um colega, acho que é o Geraldo Romero, não estou me lembrando rapidamente do nome dele. Amanhã, às 17 horas. Quem perder, assiste depois no gravado, ou no IGTV no Instagram, ou depois no canal da Liga, quando a gente editar e colocar lá no YouTube. Reforçando, as reuniões da comissão sempre acontecem às 18 horas, este ano, e o calendário já foi divulgado na comissão. Acho que está ficando entre segunda e terça da última semana do mês. Está ficando assim. A recomendação, tanto para os ouvintes como para os membros, o nosso canal de comunicação com vocês é a Liga Nacional.pi, tanto no Instagram quanto no YouTube. É lá que os conteúdos ficam, para depois vocês revisitarem, estudarem, enfim, fica à vontade. A comissão é aberta a todos os colegas que têm interesse em serem membros. Nós aceitamos os membros, em tempos eu faço nomeações. Na comissão a gente divide, né? Nós somos uma turma grande já, quem conhece a história, começamos com 9 pessoas, hoje nós somos quase 70. Então, para administrar 70 pessoas, eu divido todo mundo em trios, e eles ganham algumas tarefas e alguns desafios, porque não fica só em cargo desta presidente aqui trazer coisas, eles também têm que trazer, eles também têm que estudar, eles também têm que interagir entre eles. Esse ano a gente está tentando fazer o encontro anual da comissão, na cidade do Guarujá, na semana que vai ter o baile do advogado. Já temos metade da comissão confirmada, o que me deixou muito feliz. Infelizmente, a outra metade tem seus compromissos naquele dia, não vai ser nesse momento que a gente vai se ver presencialmente, porque a nossa comissão é feita tudo online. Então, por isso que a gente atinge todo o país e temos membros de todos os lugares. Diferente do meu colega aqui, que é presidente da Comissão de Direito Digital, que abriu outro dia, já está com um monte de membro também, mas todos locais, a minha é mais gente de fora, né, Alexandre? E vamos contar boa notícia. No próximo mês, a reunião vai ser conjunta. Vai ser com a Comissão de Propriedade Intelectual e a comissão do presidente Alexandre Marcos, aqui presente, de Direito Digital. E o tema vai ser esse, que ficou em aberto aí, né? Esse doce que ele deixou para a gente no final, o Conrado, é o metaverso. Não vou dizer quem é palestrante, vocês vão acompanhando nas próximas postagens. Em breve a gente vai potencializar isso para o pessoal ter tempo de se inscrever, principalmente os ouvintes. E é isso, gente. Obrigada aí pela presença, pela paciência de vocês. Conrado, mais uma vez, obrigada aí pela tua participação.